Olá, meu nome é Jefferson, eu sou pastor na Igreja Batista Alameda, sou pastor do Ministério da Juventude e eu recebi esse convite para falar sobre apologética existencial dentro desse webinar de apologética de uma forma mais ampla. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo. Eu também não estava, fiquei bastante surpreso quando ele foi apresentado para mim pelo professor Carlos. Mas eu quero te convidar a abrir a sua mente e aí a sua investigação de uma apologética, ou seja, de uma defesa da fé, dentro dessa temática que é constante em todo ser humano. Ela é presente em toda a alma humana. E antes de eu entrar exatamente no assunto, eu quero te indicar já dois livros que vão te ajudar a entender um pouco melhor a busca pelo sentido da vida. Eu me baseei bastante nos trabalhos e nos livros do Viktor Frankl. Ele é um autor de logoterapia, ele tem um testemunho extraordinário de enfrentamento do sofrimento e eu quero indicar para você primeiro esse livro, Em Busca de Sentido, do próprio autor, e mais um outro livro dele que vai falar um pouquinho mais a fundo sobre os termos da logoterapia, que é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, os caminhos para encontrar a razão de viver. Esses livros me ajudaram bastante na construção do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu fiz uma abordagem da busca pelo sentido da vida, numa ênfase mais voltada para o aconselhamento pastoral. Mas aqui, juntos, entendemos que podemos conversar sobre esse assunto também numa abordagem apologética. E aí, quero começar te fazendo uma pergunta para nós darmos início aí à nossa linha de raciocínio dentro desse tema. E a primeira pergunta que eu preciso responder para você é: o que é a busca pelo sentido da vida? Talvez hoje, nesse vídeo, você tenha a expectativa de encontrar a resposta, mas na verdade eu não vou te dar a resposta e você vai entender o porquê que eu não posso te dar essa resposta o que é o sentido da vida. Mas a gente vai conversar e talvez você encontre alguma orientação sobre a busca pelo sentido. E você vai entender que a própria busca já é uma resposta para o sentido da nossa vida. Mas o que é a busca pelo sentido da vida, então? Nada mais é do que a jornada existencial que todo ser humano percorre durante toda a sua vida, mas especialmente ao se deparar com o seu anseio pelo transcendente. Quando ele percebe que não pode ser só isso que nós enxergamos, que nós tocamos, que nós sentimos com as nossos cinco sentidos, a nossa forma de perceber o mundo, mas precisa existir algo além. Alguma coisa para além da existência material precisa dar sentido a tudo aquilo que nós passamos aqui na nossa vida. Mas por que essa pergunta surge? Ela vai surgir especialmente num contexto de sofrimento. E muitos autores já concluíram que a vida é sofrimento. E eu poderia aqui nomear alguns, mas eu prefiro não fazer para não te mostrar ou revelar aqui algum tipo de preferência entre os autores e as temáticas abordadas por eles. Mas vários autores de várias linhas de pensamento, tanto da filosofia quanto da psicologia e até da teologia, já concluíram que a vida é sofrimento. E se a vida é sofrimento, como esses autores concluem, e se você não concorda com eles, eu te convido a olhar a vida com os olhos mais sinceros possíveis e através da sua percepção você vai acabar concluindo a mesma coisa que eles, de que sim, a vida é sofrimento. Eu te pergunto, ou eu me pergunto, por que que a busca de sentido está relacionada com a apologética? O autor Viktor Frankl, ele argumenta e conclui que o sofrimento da presente geração decorre da falta de sentido. E a nossa fé, ela afirma que o nosso Deus é um Deus bom. E aí podemos formular a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que sofremos? E o sofrimento, nós sabemos, ele é constitutivo. Assim como a morte e a aflição fazem parte da vida, o sofrimento também. A pergunta, ela é intuitiva ao colocar a bondade de um lado em oposição ao sofrimento. Porque entendemos, talvez por intuição, de que o sofrimento é algo inerentemente ruim, mas na verdade ele não é. Mesmo ele colocando a bondade de Deus de um lado e o sofrimento do outro, se Deus é bom porque sofremos, nós precisamos entender que a primeira coisa que essa pergunta denota é que a busca pelo sentido que o ser humano tem, ela é despertada a partir de um sofrimento. O sofrimento, ele tem esse poder de colocar o ser humano a investigar o porquê e especialmente o para que sofremos.
A pergunta, como eu falei, ela coloca em oposição Deus bom e o sofrimento. Mas a resposta, ela é contraintuitiva, só que bastante lógica. E a resposta é: sofremos porque Deus é bom. Dentro da fé cristã, a bondade está vinculada ao amor. E por definição, o amor cristão é um amor sacrificial. E há pouca diferença entre o amor, aliás, o sacrifício, e as três áreas que o autor Viktor Frankl argumenta em que nós encontramos o sentido da vida. Três grandes áreas, né? A primeira é no trabalho ou uma missão, uma tarefa. A segunda é no amor. E a terceira é no próprio sofrimento. E como eu falei, a bondade de Deus está vinculada ao amor e esse amor é sacrificial. E há pouca diferença entre sacrifício e trabalho. Você vai ver que no trabalho nós sacrificamos o nosso tempo e nos empenhamos a realizar uma missão, um objetivo. Isso tudo é um tipo de sacrifício. Nós sacrificamos para transcender o tempo. Ou seja, aquilo que eu faço hoje, eu estou construindo um legado, uma herança para que ela transcenda o meu tempo de vida. A segunda área, que é o amor, também argumenta pouca diferença entre o sacrifício e o amor. Às vezes a diferença é tão pequena que eles podem ser considerados a mesma coisa, mas o amor ele tem a intenção de transcender a si mesmo. E também há pouca diferença entre sacrifício e sofrimento. E o sofrimento ele tem o poder de nos levar a transcender a nossa própria existência. E aqui a gente poderia exemplificar e ampliar a compreensão, mas ela é bastante simples e eu vou seguir em frente para a gente entender então o que é um sacrifício. Sacrifícios são o adiamento da gratificação. É a disciplina presente que produz uma liberdade futura. Então, para a gente ilustrar, pense dentro da cultura americana, né, em que os pais eles passam boa parte da sua vida guardando na sua poupança uma reserva para pagar a faculdade dos seus filhos. Porque lá a cultura é um pouco diferente da nossa, eles não têm as universidades públicas como nós temos aqui, então eles precisam, para garantir um futuro, uma gratificação futura, que é seu filho na faculdade se desempenhando, se aprofundando dentro de uma área da ciência ou de uma profissão, ele precisa sacrificar, que é o quê? Deixar de gastar o dinheiro no presente para que ele seja frutificado no futuro, para que ele seja desfrutado no futuro, na vida dos seus filhos. Então, pegue isso como exemplo. Gratificação adiada. Nós sacrificamos o presente para colhermos um futuro melhor. Então, isso eu acredito que ilustra bem essa parte do sofrimento como o adiamento da gratificação. E o sentido do sofrimento presente está na recompensa futura prometida pelo Criador, garantida pelas leis bíblicas, as leis morais e as leis naturais, mas também selada pelo Espírito Santo. Isso é o que faz a diferença na vida de um cristão e de um não cristão. Todo ser humano ele tem intuitivamente essa sensação, ou pelo menos no mínimo uma sensação, de que em algum momento algo vai equilibrar a balança do sofrimento, de que alguma coisa no transcendente vai trazer uma compensação. Mas só os filhos de Deus, aqueles que são selados com o Espírito Santo, têm essa convicção. Então, se intuitivamente o ser humano tem essa compreensão de que algo vai equilibrar a balança, nós podemos pensar de que o sofrimento ou o sacrifício pessoal, ele nos leva à salvação. Mas na verdade não. A fé cristã prega que o sacrifício substitutivo de Cristo é necessário para gerar salvação. Então, no exemplo usando como exemplo a figura de Isaac, né, de Abraão e Isaac, quando subiram o morro, e Abraão, com a ordem ou a missão vinda da parte de Deus de sacrificar o seu filho, ele estava em um ato de fé, sacrificando o seu presente para garantir o seu futuro. Só que nós sabemos que a história conta que foi necessário um cordeiro vindo da parte de Deus aparecer, surgir na história para que a salvação fosse garantida.
Então o sacrifício pessoal ele é válido, ele tem a sua importância e a gente já vai entender melhor o porquê, mas ele não produz salvação. Isso é bem importante que fique bem enraizado aqui dentro da nossa linha de pensamento. O sacrifício pessoal não produz salvação. Então, esse sacrifício substitutivo está na figura de Cristo Jesus, né? E o sentido do sofrimento humano está no resultado de Jesus Cristo, né? Do sofrimento de Jesus Cristo, a vida eterna ao lado do seu Criador. Então, na obra da cruz, Jesus nos garantiu uma vida ao lado do Criador, uma vida eterna ao lado do nosso Criador, ao lado do Pai. E aí é que nós encontramos o sentido do sofrimento de Jesus e nós encontramos também o sentido do nosso sofrimento. Porque se nosso sacrifício, o nosso sofrimento não pode nos garantir, não pode produzir salvação, apenas o sacrifício de Cristo Jesus produz e garante salvação, então por que nós sofremos? Por que precisamos sacrificar? Porque mesmo sendo alvo da graça divina, somos responsáveis pela nossa vida. Porque o sofrimento com Cristo, diz a palavra, que nós nos tornamos participantes da sua glória. Sofrer com Cristo é participar da sua glória. Então, aqui eu retorno à resposta da nossa pergunta. Se Deus é bom porque sofremos? Porque ao sofrermos, Deus nos permite tornar-nos participantes da sua glória. Uma outra resposta para por que sofremos então, se apenas o sacrifício de Jesus pode produzir salvação, eu queria pegar aqui uma afronta à nossa fé. Vocês sabem, existe um autor que diz que a religião é o ópio do povo. E o sofrimento dentro da fé cristã é exatamente o que garante que a religião não seja o nosso ópio. Pelo contrário, uma ferramenta de edificação, uma ferramenta de despertamento para uma vida significativa e é uma ferramenta de edificação, tanto para o nosso caráter quanto para a nossa própria existência. Tem um autor dentro da filosofia existencialista que diz que é um salto de estágio, é uma subida de estágio existencial. Quando nós nos deparamos com o sofrimento existencial, nós estamos saindo de um estágio estético e partindo então para um estágio superior, que seria o estágio ético e, em último lugar, um estágio religioso, que é um estágio de reconexão com Deus. Esse autor é o Soren Kierkegaard. Eu indico também bastante a filosofia dele aqui para vocês que querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então são as sementes do sofrimento que após a morte brotarão e trarão os frutos, né? Seguindo seu curso natural, darão muitos frutos e sementes multiplicadas. Essa é uma ilustração de proporção que a palavra de Deus traz para nós. Então, se o nosso sofrimento é um sacrifício que adia a gratificação, nós podemos entender que não é uma gratificação de um por um. Pelo contrário, uma semente, quando ela é semeada, ela tem o poder de produzir centenas de outras sementes em várias safras. E eu quero aqui trazer essa ilustração exatamente como uma ideia de proporção do que o sofrimento presente produz na glória. Uma semente de sofrimento pode produzir centenas de outras sementes dentro dessa linha de pensamento de uma gratificação futura. Mas nós sempre podemos comer uma semente. A semente serve basicamente para duas coisas. A primeira é para comer, a segunda é para semear. E sem sacrifício, sem sofrimento, sem nos despertarmos para o sofrimento existencial, nós estaremos necessariamente comendo essa semente. Ou seja, eu evito o sacrifício presente, eu evito me deparar com a realidade para entrar num estado de anestesia existencial. Hoje, especialmente garantida aí por todo tipo de entorpecente, de consumo, libertinagem, até mesmo uma ideia religiosa idólatra e subvertida de Jesus. Vide aquelas teologias que ignoram e até, de alguma forma, lutam contra a realidade do sofrer com Cristo, né? Negando que o sofrimento faz parte da vida cristã. Então,
certamente essas coisas encobrem a nossa dor, elas colocam o ser humano num estado de anestesia existencial. Mas ela não vai estancar o escoamento da vida, que inevitavelmente vai levar a uma morte e a uma morte eterna. Essa anestesia existencial, ela pode ser comparada então a uma prisão naquele primeiro estágio que eu falei, que Soren Kierkegaard descreve na sua obra, né? O estágio estético. Então eu não evoluo, eu não parto para os novos estágios de vida, eu não subo no meu estado existencial. Só que o sofrimento, ele também nos leva a questionar o nosso Deus com sinceridade e também com grosseria. Né? Evitamos a todo custo esses questionamentos, eu penso que pelo menos por dois motivos básicos. Primeiro, por uma reverência religiosa. Segundo, por um medo infantil. Mas eu queria fazer um importante questionamento aqui. Por que Deus se ofenderia mais com a minha sinceridade grosseira e indignada do que com a minha mentira polida e formal? Se eu deixo de questionar a Deus por causa dele, ou seja, achando que ele vai se ofender com os meus questionamentos, talvez eu devesse ser um pouco mais inteligente e reconhecer que Deus não se ofenderá ao ouvir de meus lábios aquilo que os meus pensamentos já declaram sobre ele. E esse questionamento ele é importante. Eu já vou trazer para nós aqui o porquê desses questionamentos sinceros e às vezes até grosseiros são importantes para o desenvolvimento de uma vida com Deus. Agora, se eu deixo de questionar Deus por minha causa, temeroso de que as respostas que podem surgir, temeroso com as respostas, né, que podem surgir, eu preciso reconhecer que eu sou um idólatra, que na verdade eu prefiro manter uma ideia mentirosa sobre Deus do que me colocar a investigar a verdadeira identidade de Deus. A imagem que eu construí de Deus em minha subjetividade não pode prevalecer a minha vontade de conhecê-lo verdadeiramente. E eu devo lembrar que até mesmo Jesus expressou a sua indignação quando o sofrimento atingiu ali o seu ápice, né? Por que me abandonastes? Gritou Jesus na cruz. Então, questionar a Deus diante do sofrimento não é errado, não é pecado. Na verdade, se faz necessário colocarmos esses questionamentos com o coração aberto, rendido, quebrantado e às vezes até quebrado diante de Deus para recebermos uma resposta sincera. E no procedimento de vida humana, é exatamente no ponto elevado da curva de sofrimento que a resposta ganha uma pergunta. A resposta é Jesus. Os evangelistas bradam com muito entusiasmo, né? Jesus é a resposta. Mas Jesus é a resposta para quê? A pergunta certa, ela é tão importante quanto a própria resposta para se atribuir sentido a ela. Para o autor Viktor Frankl, o sentido da vida ele é tão único e tão personalizado quanto o próprio indivíduo. Ele não se repete. Então, a própria individualidade do ser vai trazer sentido a essa resposta. Então, se a resposta é Jesus, a pergunta ela vai mudar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Por isso que no começo desse vídeo eu falei que eu não posso te dar exatamente a resposta do sentido da vida. Porque mesmo que ela seja de uma forma genérica e mais universal, Jesus e a sua obra na cruz, eu tenho que entender que ela só vai fazer sentido de fato se ela passar por uma pergunta individual. Não é possível transferir sentido de um indivíduo para o outro. É necessário que cada indivíduo empenhe-se em buscar essa pergunta certa para a sua resposta, que é Jesus. Eu fico imaginando que isso, ou imaginando não, né? Eu entendo que isso se dá de uma forma bastante intencional. Deus quis e fez as coisas desse jeito para que não se criasse uma resposta ou um método genérico de encontrar o sentido da vida, mas que cada ser humano precisasse buscar dentro de si o vazio que geraria a pergunta para que ele fosse atrás da resposta que é Jesus.
Em outras palavras, é Deus colocando dentro do ser humano o vazio para que ele busque a água da vida, que é Jesus. É uma das formas que Deus coloca o homem a investigar e a se empenhar em buscar a redenção para sua alma, para sua existência. Então, vamos lá, vamos ilustrar o porquê que a pergunta ela é tão importante quanto a resposta. Considere aqui o número 2. Né? Eu poderia usar aqui o número x, mas eu sei que a álgebra acaba assustando um pouco o pessoal, então vamos estabelecer aqui o número 2. Poderia, então, como eu falei, ser qualquer número, inclusive a variável x. Então, vamos lá. Apenas o número 2. Imagine ele escrito numa lousa branca ou num quadro negro. Sozinho ali, solto nessa lousa, ou alguém falando 2, né? Uma fala, uma palavra que rompe um silêncio, que não é precedido de uma pergunta ou de algum contexto. Qual é a utilidade desse 2? Qual é o sentido dele? É difícil, talvez até impossível responder. Agora imagine que antes do 2 fosse feita a seguinte pergunta: quantos anos o seu filho tem? Ou ainda, se fosse feita a pergunta, quantas injeções o paciente precisa receber para sobreviver a esse procedimento? E ainda, quantos dias de vida me restam? Agora pense na relação de cada uma dessas perguntas com a resposta 2. A primeira é apenas uma informação. Meu filho tem 2 anos. A segunda é uma questão de salvação. Quantas injeções eu preciso aplicar nesse paciente para que ele sobreviva a esse procedimento? 2. E a terceira é uma questão de condenação. Quanto tempo eu ainda tenho de vida? Ou quantos dias eu ainda tenho de vida, né? 2. Você vê que a pergunta ela dá sentidos totalmente diferentes para essa resposta. Só que todas elas estão corretas. As duas últimas parecem um pouco mais óbvias, né, no seu sentido. Que eu queria usar até a figura ou a história ali da crucificação dos 2 ladrões, os companheiros de Calvário de Jesus. Jesus estava ali entre eles. Jesus era a resposta para os 2. Mas qual era a condição de cada um deles? Para um, Jesus foi a resposta de salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora o outro não. Obstinado no seu pecado, no seu orgulho, Jesus mostrou ali uma condenação. Então, você vê que Jesus sendo a resposta, dependendo da pergunta que as nossas vidas, que nós faremos com o nosso vazio existencial, podem ser respostas totalmente diferentes. Então, para um, como eu falei, arrependido, uma resposta de salvação. Para o outro, obstinado, o fim das suas desculpas. Acabaram ali, né, as desculpas para o seu pecado. Mas vamos lá, vamos nos aprofundar então naquela primeira, né, que seria apenas uma resposta informativa. Quantos anos o meu filho tem, ou o seu filho tem? 2. Né? Então vamos considere que Jesus seja uma resposta apenas informativa para as nossas vidas. Aqui existe um perigo real dentro da busca pelo sentido. Tratar Cristo como uma mera informação teórica pode torná-lo obsoleto em nossas vidas. Essa informação ela pode ser passada para nós como uma herança familiar, né? A religião dos meus pais e eu aprendi dessa forma, muito bem como apenas um hábito aprendido pela nossa cultura. Agora pense, né, nas dezenas de fórmulas matemáticas que foram esquecidas por nós por causa do desuso, porque eram apenas uma informação aprendida ali no ensino fundamental e no médio. Aí na nossa profissão ou a partir da nossa graduação, nós deixamos de usá-las e elas caem no esquecimento. O sofrimento e o sacrifício é o que garante que Cristo seja uma resposta válida e cheia de sentido para as nossas vidas. A dor existencial inerente ao ser humano, aliado à revelação de Jesus como Cristo, constituem o sentido da nossa vida. Então é o sofrimento que nos livra de cairmos na tentação e no perigo de tratarmos Cristo apenas como uma mera informação. E mesmo aqueles que cresceram crendo na existência de Deus são interpelados por Ele em algum momento de uma forma desproporcionalmente superior durante o sofrimento.
Nas palavras de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Se Jesus é a resposta e sua vida é a pergunta, aqui nós podemos defender o testemunho ou a experiência pessoal como uma ferramenta apologética. Todo ser humano tem um vazio. Todo ser humano tem uma sede de sentido. E ao buscar, ao se colocar a investigar o que pode saciar essa sede, o que pode preencher esse vazio, a vida começa a ganhar sentido. A resposta que é encontrada em Jesus ganha uma pergunta nas nossas vidas, ou seja, o meu testemunho, que foi completado, foi redimido, foi salvo por Jesus, se transforma agora numa ferramenta apologética, especialmente no que toca todo ser humano, que é o sofrimento. O C.S. Lewis, que é um outro autor que também usei bastante na minha monografia de conclusão de curso, ele escreve com muita destreza sobre o problema do sofrimento. Inclusive, ele tem um livro que tem como título exatamente essa frase, o problema do sofrimento. Em primeiro, ele escreve sobre essa temática com uma destreza assim, muito grande, mas a partir de um referencial teórico. Ele trabalha uma teologia e até uma apologética dentro desse livro a partir de um referencial puramente teórico. Só que, alguns anos depois, a sua esposa faleceu. E aí, ele escreveu seus verdadeiros questionamentos acerca do sofrimento. E aí ele escreve um segundo livro, que na verdade se parece muito mais com um diário, que se chama Anatomia de uma Dor. E ali sim, você vai ver que são duas perspectivas do mesmo objeto, o sofrimento. Só que as duas são fundamentais para a revelação, e aqui revelação com R maiúsculo. A primeira é uma abordagem cortês, apologética e polida. Já a segunda, ela é grosseira, rude e para muitos até ofensiva. Quando eu li na edição brasileira, a editora coloca ali uma série de desculpas para os questionamentos que o autor faz durante o livro, trazendo até um alerta assim, ó, nós não concordamos com tudo, né? Quando eu li aquilo, antes de começar a ler o livro em si, eu já imaginei, lá vem coisa pesada. Mas são questionamentos muito sinceros, mas que ofendem muitas vezes. Porque ele parte para cima de Deus com uma certa petulância também. Agora, por que as duas perspectivas são importantes acerca do sofrimento? A teórica, a teológica, a apologética, mas também a experimental. Vamos lá, a primeira sem a segunda nos limita a uma informação, como eu falei. Nós trataremos Jesus apenas como uma informação. Portanto, o vazio vai continuar. Precisamos ir muito além das margens que a informação nos permite chegar. Já a segunda, sem a primeira, nos empurra para um ressentimento. Por isso que é fácil a gente encontrar pessoas que abandonam a fé após eventos semelhantes ao que o C.S. Lewis ao que o C.S. Lewis passou. Ou que do próprio Jó, que a lógica e até a sua esposa sugeriram, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Pessoas que abandonam o significativo e optam pelo conveniente. É fácil a gente observar, porque se nós não tivermos um entendimento teórico, bíblico, fundamentado, ou seja, se nós não tivermos um ensinamento, a nossa razão não estiver estruturada, é bem possível e é até provável que um caminho bastante convidativo seja o abandono da nossa fé. Por isso o primeiro é importante. Sem o primeiro, apenas o sofrimento pelo sofrimento vai gerar ressentimento. E esse ressentimento fatalmente nos afastará, não só do sentido da vida, mas também do nosso próprio Criador. Agora, e como eu falei, né, deixar o conveniente, deixar o significativo para viver o conveniente. Ou seja, se viver ao lado do Senhor, se para viver ao lado do Senhor eu preciso enfrentar esse nível de sofrimento, então não. Se esse Deus permite que eu sofra, então eu não quero. Então eu opto por uma vida mais conveniente. Não necessariamente sem sofrimento, apenas negando que ele existe, e aí é para onde as pessoas normalmente optam por uma anestesia existencial. Agora, dar lugar ao conveniente
trará um ressentimento ainda maior, porque além de um ressentimento para com Deus, eu começo a culpar a própria vida e as pessoas pelo meu sofrimento, pela minha dor. O que pode transformar o sofrimento no próprio mal. O sofrimento em si não é mal, mas no ressentimento, se ele for vazio de sentido, aí ele pode se tornar no próprio mal. Agora, uma epifania, né, ou a contemplação da revelação, ela ocorre exatamente no cruzamento entre essas duas perspectivas. Os olhos são abertos pelo sofrimento, ou seja, a experiência, ou os olhos abertos pela experiência, pelo sofrimento, são guiados por um cérebro, ou seja, a teologia, no sentido mais puro do que significa teologia. Essa aliança entre teologia existencial e a experiência sofrida pelo indivíduo nos leva a duas respostas verdadeiras e interdependentes para o sentido da vida. Como eu falei, uma genérica, baseada na teologia, filosofia e até, por que não, na logoterapia. Algo que pode ser aplicado em mais de uma pessoa. Só que a outra é personalizada, ela é baseada na especificidade da pergunta e nas experiências do questionador. Para algumas pessoas, Jesus é a resposta para o seu cativeiro nas drogas, por exemplo. Para outras pessoas, Jesus é a resposta para uma família destruída. Para outros ainda, Jesus é a resposta simplesmente para um sentido existencial. Para outros, Jesus é a resposta de salvação. E assim vai. Né? Então, quando a pessoa reconhece que ela precisa ser salva, é que Jesus entra como uma resposta de salvação. Então, Jesus é a resposta genérica, fundamentada na teologia, na palavra de Deus e nas filosofias mais sinceras no que diz respeito à criação, mas existe essa resposta particular. Jesus é a resposta para quê? Jesus é a resposta para o sofrimento individual e personalizado do ser, de cada ser humano existente. E a poesia dessa questão, a beleza dessa questão está exatamente na aliança entre Deus e o homem, na revelação de Cristo e na rendição humana. Duas respostas que precisam se unir para constituir um sentido. Podemos então agora indagar ou sermos indagados, mas por que precisamos sofrer para participarmos da glória de Deus? Aqui talvez seja uma pergunta um pouco mais difícil. Aqui a gente poderia adotar aí um pouco da filosofia modal de Plantinga para argumentar de que esse é o melhor mundo possível. Mas nesse vídeo especial eu quero apenas respeitar o mistério da eternidade. Como eu falei, fazendo aquele exercício de proporção, né? Eu posso imaginar que assim como a alegria do raiar do sol só tem sentido após uma noite densa e escura, a vida glorificada só tem sentido após uma vida sacrificial. Eu creio que é porque Deus, que é bom, realmente quer que participemos de forma efetiva de sua glória, não apenas como marionetes ou seres desprovidos de consciência, mas como filhos, no entendimento de que sacrifício é o investimento presente que constrói o futuro, e sacrifício, portanto, o sofrimento, então o sentido está no salto de consciência que a humanidade realiza por causa do sofrimento, viabilizando então e valorizando o fruto do futuro. Só há valor na eternidade se experimentamos a efemeridade. Só há valor na glória se experimentamos o sofrimento. Só há valor ao lado do Criador se experimentamos a queda. E aqui só há valor no consolo se experimentamos o sofrimento. Não constitui mérito, mas é um privilégio de participação. É a libertação de um estado inconsciente de sujeição para uma sujeição voluntária, escravos por amor, não mais escravos por imposição. Por isso, quando aquela insolente pergunta, né, lembrando se Deus é bom porque sofremos, surgir como uma arma intelectual contra a fé, quebra a intuição com a razão, explicando a partir do seu testemunho que sofremos porque Deus é bom. E ele se relaciona com filhos, não com seres materiais desprovidos de consciência.
mas filhos, filhos amados. E com o exemplo de Cristo, que se entregou ao sofrimento proposto, inspire-se a permitir que a vontade de Deus se torne totalmente manifesta na sua vida. O autor aos Hebreus vai falar que o sofrimento gerou aperfeiçoamento até no próprio Cristo. Então nós, como seres humanos, ao nos depararmos com a vida do jeito que ela é, sofrimento, nós estamos nos deparando com um convite do Criador para nos tornarmos participantes da sua glória. É aí que o sofrimento deixa de ser uma arma contra a fé e ele passa a ser uma arma a favor da fé cristã, especialmente a fé cristã protestante, que entende que com Cristo Jesus nós haveremos de padecer, de sofrer, mas também com Ele e ao lado dele venceremos o mundo, venceremos a nossa humanidade, transcendendo o nosso ser, alcançando a glória, por causa do sacrifício substitutivo de Jesus, mas participantes por causa do nosso sacrifício pessoal, consciente e diário nas nossas vidas. O sacrifício, ele é muito íntimo da disciplina. A disciplina é o sacrifício do presente para construir um futuro, assim como o sofrimento, ele é um fator constitutivo para a construção do nosso galardão, da nossa recompensa. E sim, Deus vai equilibrar as coisas na balança. Existe algo na glória, existe algo na eternidade que compensa todo o sofrimento humano presente. Nós podemos olhar para Jesus e temos uma inspiração, uma ideia do que isso significa, mas somente no mistério da glória, quando nos for revelado, é que entenderemos plenamente qual é o sentido da vida. Mas, para resumir, a busca pelo sentido é encontrar no nosso Criador e no seu Filho Jesus a razão pela qual nós vivemos, o propósito para o qual nós fomos criados. E aí, eu creio que essa resposta vai ficar para um outro vídeo. Então aqui, alinhando e para fechar já essa nossa meditação sobre uma apologética existencial, o sofrimento não é um problema, né? Se Lewis escreveu sobre o problema do sofrimento, eu já diria que o sofrimento em si não é um problema. O mal é, mas esse também é um assunto para um outro vídeo. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido edificado e que nós nos encontremos então em outras oportunidades também. Que o Espírito Santo te coloque a investigar a razão da sua vida, o propósito da sua existência e que ao encontrar-se com o próprio Cristo, você beba da água da vida, uma água que você jamais voltará a ter sede se você beber. Deus te abençoe e até a próxima.